Fala, trader. Muito bom dia. Nesse dia eu vou mostrar para vocês o resultado de um robô meu, né? Eu tenho vários robôs, você tá vendo? Tudo isso aqui é robô. Eu tenho vários robôs que operam automaticamente no mini índice, no mini dólar. Tem indicador também para quem quer operar manualmente e quer um indicador que tenha muita assertividade. Eu também tenho aqui. Eu vou mostrar o indicador, mas primeiro eu vou mostrar o robô para vocês aqui, o resultado, né? Esse robô aqui, vamos lá, do dia 7 do 4, do dia 7 do 4 até 29 do 4, tá? Nesse robô aqui, foram 25 operações, certo? 25 operações e 24 ganhadores e uma perdedora, 96% de assertividade, ok? Já incluindo a taxa, os custos aqui da B3, né? O bruto foi 1.565 em abril, né? E o líquido foi 1.474, tá? Aqui estão todas as operações. Ele perdeu uma vez só aqui, ó, no dia 22. O restante das operações foram todas vencedoras. Ele opera de 1 a 20 contratos. É um gradiente, né, linear. E o fator de lucro 40,3, ou seja, 40 para 1, entendeu? O resultado é excelente, né? Excelente. A média, a maior operação vencedora foi R$130. A média das operações vencedoras é 66,88, né? E a média do tempo em operação 2 minutos. Esse robô ele opera, eu boto para ele operar de 9 da manhã até as 10 horas da manhã, mais ou menos, 9h30, 10 horas da manhã. Enquanto eu estou operando manualmente, o robô está operando automaticamente, né? Esse aqui é no mini índice. Então foi isso, 96% de assertividade. O resultado muito bom, R$1.474. E tem um outro também que ele trabalha num outro tempo, né? Que eu operei com ele do dia 14 até o dia 29. Esse daqui fez bruto 1.861. O bruto foi 1.964, né? O líquido 1.861. Por quê? Por causa da taxa da B3, R$102 de taxa, porque ele teve 100% de assertividade. 100% de assertividade. Aqui estão todas as operações dele, certo? Aqui é uma curva de patrimônio do mês de abril. Ele fez 28 operações, 100% de acerto. Ok? E o outro, a curva do patrimônio do outro, deixa eu ver aqui, a curva patrimonial. Esse robô aqui é o robô de gradiente linear. Eu ainda não coloquei o nome para ele. Todos os robôs eu coloco o nome, né? Eu tenho um robô que opera no leilão de abertura. Eu tenho vários tipos de robôs, né? E de estratégias que eu desenvolvi, de outras que eu adaptei, de outras que eu vi grandes traders fazendo e eu fiz uma adaptação e criei, né, automação. E é isso, pessoal. Então, esse 1.474 e o outro 1.861, ou seja, mais de R$3.000 só com esses dois robôs, certo? Só com esses dois robôs. Sair daqui. Agora o que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte, vejam bem, mini índice, dia 29 hoje. Esse aqui é um indicador chamado HT40, Winner HT40, certo? Reparem só nessa entrada aqui. Quando eu tô resumindo aqui, né? Existe muita programação, muita matemática, muita estratégia dentro desse indicador.
mas eu facilitei para deixar bem claro e bem intuitivo, bem simples de operar. Quando aparece uma vela azul, as velas estão cinza e branca, né? Cinza aqui, a vela de baixo, e branca a vela de alta. Então assim, quando aparece uma vela azul, é um sinal de compra. É um sinal de compra. Vamos supor que teu stop está em 300 pontos. É um stop financeiro, né? E você entrou nessa operação aqui. Bom, se você tem uma estratégia, você tem um risco de 1 para 1, né? Ele atingiu aqui o alvo exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ele atingiu o alvo em 1 hora e 44 minutos. Se você tem uma estratégia lá, né, de 2 para 1, você quer ganhar 2 vezes mais do que você está arriscando, ó, você teria alcançado o alvo ali, ó, em 2 horas e 12 minutos. 606 pontos. Aí vamos supor que depois apareceu aqui uma vela pintada de vermelho de baixo. Então você já fez mais de 600 pontos. Aí você vai entrar numa operação vendido aqui, ó. Vendido nesse indicador. Certo? Botar o seu stop financeiro, vamos supor, de 300 pontos também. 300 pontos, ó, 300 pontos. E você, se você quiser buscar 1 para 1, né? Teria atingido o seu alvo aqui, ó. O alvo teria atingido aqui em 2 horas e 30 minutos. Se você fosse buscar um alvo de 2 para 1, 600 pontos, você teria atingido aqui o alvo em 3 horas e 24 minutos. Ou seja, você operou comprado no início, 600 pontos mais 600 pontos, 1.200 pontos no índice. Esse é o indicador que eu desenvolvi chamado HT40, né? Winner HT40. E vamos no dólar. Vamos no dólar para vermos hoje como que foi esse indicador operando. O indicador, assim, eu uso ele mais em 2 minutos, mas ele também funciona em 5 minutos. No dólar é o seguinte, ó. Surgiu aqui logo no início a vela vermelha, indicando a venda. Se fosse entrar vendido aqui, ó, um stop aqui na máxima, você iria buscar 1 para 1. Se você fosse buscar 1 para 1, teria saído aqui, ó, nesse ponto, em 30 minutos. Se fosse buscar um alvo de 2 para 1, teria saído aqui nesse ponto em 3 horas. E existem muitas coisas que eu também desenvolvi, não só com esse indicador, mas as ordens ocos também. Vamos supor que você quer pegar 5 pontos, você está com 5 contratos e você deseja pegar 3 pontos, depois mais 8 pontos ou 5 pontos, né? E depois aciona o break-even, ou seja, você sai aqui, ó, com 5 pontos. Quando atingisse esses 5 pontos, teu stop viria automaticamente aqui, ó, para sua entrada. E aí você já não tinha mais risco na operação se o mercado voltasse contra você, né? Tudo isso aqui também está desenvolvido. Então, vamos lá. Se fosse aqui, vamos supor que você pegou só esses pontinhos e você queria então entrar na compra aqui. Tudo bem. Você iria entrar aqui na compra também, no dólar. E você iria alcançar. Se de repente você quer botar aqui nesse fundo, né? Mais 6 pontos aqui, ó. 6 pontos. Né? Em 2 minutos. Então esse indicador ele te dá várias entradas, ó. Várias entradas. Dólar e no índice. Além desse indicador, também existe um outro indicador. O indicador do robô que opera automático, caso você queira operar manualmente esse robô, né? Tem um indicador dele. Ó, para buscar 5 pontos no índice, ó. Ele sempre entra aqui um pouco abaixo. 5 pontos no índice, quer buscar 5 pontos, mais 5 pontos, ó.
muitos sinais vencedores, né? É claro que tem o stop, tem o risco, também dá stop, né? Só que ele é altamente lucrativo e assertivo. Esses são indicadores e robôs que eu desenvolvi. Se você tem interesse, né, nós temos aqui um projeto onde engloba não só os indicadores e os robôs, mas engloba também aulas, né, para você se tornar um trader profissional e uma mentoria, um pacote completo, né, para transformar você num trader profissional, né, para você ter a mente correta nessa profissão, né, te dando todos os passos, desde os ensinos de Mono Isa Roma, passando pela análise técnica, né, price action. É isso, pessoal. Teoria de Dow, né? Passa por teoria de Dow. Então, assim, é fundamental que vocês conheçam desde a raiz, né, até os tempos modernos. E tô, inclusive, terminando 2 livros. Um da mentoria e o outro sobre trader, né? Então, pessoal, quem quer fazer parte desse projeto, é só entrar em contato. Vai nos comentários, você pode... Vou até colocar o e-mail aqui do Ingen School, né? Eu não coloquei, mas eu vou colocar na descrição o e-mail do Ingen School, caso vocês tenham interesse em estar participando desse projeto. Fora isso, que nós temos também um projeto aí junto com meu primo, o Thiago. Ele desenvolveu aí o Fórmula Trader nas comunidades. Estamos no Turano, ensinando jovens e adultos a operar no mercado financeiro, ensinando economia, finanças. Estamos indo para a Rocinha. Quero deixar um grande abraço para a comunidade lá em Portugal, comunidade de meus amigos lá em Portugal, né? De brasileiros em Portugal. Pessoal da motoca aí, trabalhei já com delivery, né? Fazendo entrega. Trabalhei em hotéis famosos lá, 5 estrelas. Trabalhei em fábrica francesa. Trabalhei na Sonai, uma multinacional. Tem mais de 700 empresas em contas a pagar e receber. Conheci portugueses incríveis também lá, o André. Um grande abraço para você, André, meu xará. É isso, pessoal. Só gratidão. E o pessoal da motoca aí, conheci um amigo meu argentino, Adrian, da Argentina. Alô, Argentina. Um abraço pro meu amigo Marcelo também, um argentino. Pablo também, um grande abraço para você. Muito tempo que eu não os vejo. Quero mandar um abraço aí, ó lá, todo mundo. Georges, André, Priscila, Érica. Muita gente, eu não vou lembrar dos nomes, assim, que é muita gente, né? Mas aí, manda um abraço aí ao pessoal da motoca aí, o pessoal motoboy filmador, é isso aí, das antigas. Grande abraço pra você também. Então é isso, pessoal. Um grande abraço também pro Japão aí, a filha do seu Carlos também no Japão. Nos Estados Unidos, o Maicon, um grande amigo meu, o Maicon, nos Estados Unidos. Daqui a pouco... Ninguém escuta, tá indo aí para Portugal, tá indo para Espanha, tá indo para os Estados Unidos, tá indo para o Japão. Então é isso, pessoal. Ensinando a operar Forex, mercado asiático, mercado americano. Um grande abraço aí pro meu amigo Cássio também, um outro amigo, aluno, futuro aluno, né? Que tá disposto aí a aprender também a operar no mercado financeiro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para esse dia de operação. Ok? Replay do mercado do dia 29. Replay do mercado do dia 29. Vocês já sabem que essa técnica, uma das técnicas, né, essa técnica que eu faço aqui nesse canal com o objetivo de alcançar uma meta diária de 100 a 300 reais em 30 minutos, né? Então essa técnica é uma técnica que eu aprendi com um trader lá da gringa chamado Nick Schon. E esse trader, ele opera Forex, swing trade, ou seja, mais de um dia, né? Posicionado. E na verdade aqui eu adaptei pro mini dólar e acrescentei coisas para facilitar
a tomada de decisão nessa técnica, porque a tomada de decisão nessa técnica tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido para operar, né? E aí, então, o que nos ajuda aqui? Essa coloração dos candles dessas velas que você tá vendo, que ela é branca e cinza, mas aí aparece assim, vela verde, vela vermelha. O que quer dizer isso? Essa é uma coloração de nome Tabajara, né? Essa coloração foi desenvolvida pelo trader que foi um dos meus professores, um trader com muita experiência, muito bom, chamado André Machado, conhecido como o Ogro do Wall Street. Então, ele usa de formas diferentes, né? Essa coloração, ele opera em um gráfico de 5 minutos, se eu não me engano. Então assim, eu tô operando aqui, vou operar num gráfico de 1 minuto, né? Vou até mudar aqui. Vou operar num gráfico de 1 minuto. E aí eu coloquei isso aqui porque é muito bom esse indicador, né? Ele indica para você a força da direção do mercado, né? Verde tá para cima, vermelho tá para baixo. E eu coloquei aqui duas médias, uma mais longa de 35, uma mais curta de 15, já que nós estamos no tempo gráfico de 1 minuto. Aqui é o índice, né? No índice a gente opera com 50 pontos de alvo, mas aqui vamos pro dólar. Pro dólar, aí que... Deixa eu só corrigir isso aqui. Corrigir um pouco aqui. Dólar 1 minuto. E aí, pessoal? Então é isso. Essa média de 35 é mais longa e a mais curta é a média de 15 períodos. Veja, 15 períodos, 15 velas atrás. Quando os candles, as velas, estiverem acima das médias, nós vamos pensar em compra. Quando as velas, os candlesticks estiverem abaixo das médias, vamos pensar em venda, certo? Essa técnica, se o mercado, a gente está comprado, vamos supor que nós estejamos comprados aqui, e aí surge uma vela vermelha, por exemplo, tá aqui, é comprado aqui, ó, tá comprado, aí surgiu uma vela vermelha, o que eu faço? Eu tenho que ter um feeling, entender um pouco aqui do que vai acontecer, para saber se eu saio agora ou se eu espero o mercado subir, certo? Eu, particularmente, já esperei o mercado subir algumas vezes, mas quando aparecem duas velas vermelhas, uma só, dependendo da força da vela, né? Aonde a vela está, se ela continua acima das médias, se ela está abaixo da média, então isso tudo influencia. Nesse caso aqui, na segunda vela eu já sairia no stop, eu sairia aqui, ó. Vamos supor que eu já ganhei tudo isso aqui, ó. Aí chegou aqui, o mercado começou a ter uma força contrária, eu já saio, certo? Stop a operação, aperto aqui, ó, cancelar ordens, zero tudo. Ou se a média, uma das médias cruzar para baixo, uma da outra, eu também estopo e saio, né? E analiso de novo. E se tiver com a direção de baixa, eu começo a vender. Se tiver com a direção de alta, eu começo a comprar. A técnica é simples. Mas 95%, 95% ou mais ou menos uns 90% ou 95% dessa técnica, assim como essa profissão de trader, é mental. Então você tem que ter uma alta performance mental, de controle de emoções, de controle de decisões certeiras. É como se você fosse um sniper, um atirador de elite, e você ficasse ali camuflado, escondido, longe, esperando o seu alvo aparecer. E quando o seu alvo aparece, você tem muito pouco tempo para tomar uma decisão se você aperta o gatilho ou se você não aperta o gatilho. Na verdade, se seu alvo aparecer, você tem que apertar o gatilho. Então você não pode hesitar, você não pode duvidar do que você treinou, do que você conhece, do que você vê todo dia. Porque eu faço a mesma coisa todo dia. Por quê? Porque o mercado, ele é feito por pessoas, e pessoas têm hábitos, e o que é difícil, já falei sobre isso, o que é muito difícil de mudar uma pessoa é o hábito. É muito difícil você criar um hábito saudável, já reparou nisso? Você tem que quebrar diversas barreiras para conseguir adquirir um hábito, tem que ter perseverança, insistência, consistência, né? Então vamos lá, preço operacional
desse dia, do dia 29. Eu já volto com vocês, pessoal. Os povos em vão sonham em quebrar teu poder, irmão. Reis e nações armam conspiração, dizem soltem as correntes, rompam a opressão. Mas eu ungi um rei no monte de Sião. O Pai declarou: este é meu filho, dei minha unção. Pede-me herança até os confins da terra. Com vara de ferro vencerás a guerra. Teu reino é eterno, sobre as nações vai reinar. Seu cetro firme não deixará falhar. Dos povos ao pó ele vem triunfar. Bem-aventurados os que nele confiam sem hesitar. O Altíssimo do alto sorri, eis que zomba de quem quer fugir. Num sopro de ira vai advertir, o fora divino os fará sucumbir. Mas eu ungi um rei no monte de Sião. O Pai declarou: este é meu filho, dei minha unção. Pede-me herança até os confins da terra. Com vara de ferro vencerás a guerra. Teu reino é eterno, sobre as nações vai reinar. Seu cetro firme não deixará falhar. Dos povos ao pó ele vem triunfar. Bem-aventurados os que nele confiam sem hesitar. Ó reis, sejam sábios, venham se render. Juízes da terra, aprendam a temer. Sirvam ao Eterno com santo prazer. Beijem o Filho e vivos hão de florescer. Mas eu ungi um rei no monte de Sião. O Pai declarou: este é meu filho, dei minha unção. Pede-me herança até os confins da terra. Com vara de ferro vencerás a guerra. Teu reino é eterno, sobre as nações vai reinar. Seu cetro firme não deixará falhar. Dos povos ao pó ele vem triunfar. Bem-aventurados os que nele confiam sem hesitar. Sejam sábios, venham se render. Juízes da terra, aprendam. Voltamos aqui, pessoal, lá. Conseguimos R$213 em 5 minutos, ok? Meta batida. Com 2 contratos é de 200 a 600. E por que eu não fico até 30 minutos? Porque quanto menos nós nos expormos ao mercado, melhor, né? Às vezes eu prolongo um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, assim, isso é normal. A gente tem que... nós estamos cada vez mais ganhando experiência. Então, a gente entende que quanto menos nos expormos ao mercado, melhor, né? Se já alcançamos parte da nossa meta, 200 a 600, vamos sair, né? Para que se expor mais.
Então é isso, pessoal. Controlando a ganância, controlando os nossos sentimentos, né? Deixa eu mostrar aqui. Vencerás a guerra, teu reino é eterno, sobre as nações vai reinar. Seu cetro firme não deixará falhar. Dos povos ao pó, ele vem triunfar. Bem-aventurados os que nele. Já com a taxa da B3, né? R$36,80, o líquido é R$213. E a operação em 5 minutos. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, quiser saber mais sobre as automações dos robôs, entre em contato. E se você também precisa aprender a operar, se você deseja aprender a operar no mercado financeiro, é só entrar em contato e nós responderemos você, ok? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.